Fevereiro é um mês que a gente também faz campanha sobre a endometriose. O conhecimento muda o mundo. E falar sobre esse processo, essa doença crônica durante a gestação, também é promover saúde. Para quem não conhece, a endometriose ela é o crescimento do tecido que a gente já tem dentro do útero, mas por fora, até mesmo nas paredes das trompas, dos ovários e até no intestino. Ele causa muita dor, desconforto, tanto sexual quanto nas menstruações e principalmente uma menstruação irregular, mas ela também afeta o processo da gestação. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como a endometriose vai estar presente na gestação e os cuidados que você precisa ter nesse momento. Vamos lá? A endometriose é uma doença crônica, ou seja, ela não tem uma cura específica e afeta cerca de 10% das mulheres. E uma coisa que nós precisamos falar, que a gente não pode deixar de passar batido, é que muitas mulheres acreditam, por conta de outras trazerem essa mesma narrativa, de que a dor é normal, de que o desconforto é normal e que é assim mesmo, é assim que tem que ser. Mas não é verdade. Nunca vou me esquecer da primeira vez que eu escutei que ter dor na primeira relação não é normal. Mas aquilo é uma coisa tão passada de geração para geração e de mulher para mulher que é como se fosse uma verdade absoluta e que não exista outra realidade. Mas quando a gente fala sobre dor, sobre desconforto, sobre sensações, a gente precisa analisar. Será que tá tudo bem mesmo? Será que isso é normal? E a endometriose, ela acaba trazendo essa característica de dor, de desregulação na menstruação, mas mulheres que engravidam durante um processo tanto de tratamento ou com a endometriose, têm bebês saudáveis normalmente. O que é um alívio para o coraçãozinho da mãe que fica aflita em relação à casinha que o bebê está sendo gerado, na verdade. A gente precisa sim cuidar com a nossa saúde íntima, mas a endometriose ela não é um problema gestacional. Só que não para por aí. Nem todos os casos são cirúrgicos. Alguns vão precisar, antes da gestação, passar por esse processo para remover esse tecido extra, para facilitar o processo da fixação do embrião. Mas a chave de ouro está no acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta pélvico e aí sim o seu ginecologista. Todo esse acompanhamento vai fortalecer você tanto no seu emocional quanto na sua saúde íntima sobre o processo que você está vivendo. Em alguns casos até a gente precisa do processo de fertilização in vitro, né, a FIV, ou até mesmo o estímulo da ovulação, para que se possua, né, muito mais óvulos disponíveis ali também para a fecundação, para facilitar o processo também do espermatozoide encontrar o útero e aí sim a gente tem um embrião e futuramente ter um bebê. Não é o fim do mundo, mas é um processo que exige um cuidado mais delicado, não é verdade? Quando a gente fala sobre a saúde íntima, as condições ali, até mesmo, né, o processo de viver com a dor também, ter a dor para ter a relação, são questões que a gente precisa analisar como a saúde da mulher no todo, né? Ter uma qualidade de vida não é só quantas vezes você faz exercício na sua semana, é também como você absorve essas vivências e como aquilo acaba interferindo quem você é também. Afinal de contas, viver com dor ou com desregulações da menstruação não é fácil, não é verdade? E durante a gestação, todas as mulheres produzem um hormônio chamado progesterona, que é um hormônio relativo à gestação, e isso também acaba influenciando no processo da redução desses tecidos inflamados do endométrio. Mas mulheres que possuem endometriose acabam tendo fatores de risco, principalmente no primeiro trimestre, em relação à perda gestacional e também chances maiores de um nascimento prematuro, devido à condição uterina. Todas precisamos abrir um estado de alerta aqui? Não. Tudo depende da forma que o seu tecido está inflamado, quanto o seu corpo tem passado por isso, mas é por isso mesmo que acompanhamentos secundários, por exemplo, com o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, são fatores que também vão diminuir a tua tensão
consequentemente também melhorar outras condições, né? Por exemplo, mulheres que ficam muito ansiosas e comem demais. Isso pode atrapalhar também o processo da inflamação do teu endométrio, consequentemente ser um problema para a gestação também. Então, quando a gente alinha todos os cuidados e olha para você, para sua saúde como um todo, a gente compreende onde cada fator atua e como você, de outras formas, pode cuidar do problema principal, sem afetar você e principalmente seu bebê. E existe uma lenda que a gestação ela cura todos os problemas e depois do parto a endometriose também seria uma dessas questões que não incomodariam mais, mas não é verdade. A endometriose ela pode sim voltar com o fim da amamentação devido a todo o processo hormonal que acontece, tanto na gestação quanto no pós-parto. Um fator importante para ser pensado é como está essa alimentação, volto a falar sobre essa alimentação, para que você tenha também uma dieta anti-inflamatória, que também te ajude nesse processo de cuidar do seu corpo, né? Com as mudanças hormonais, a gente tende a ter essa melhora no processo, no aspecto uterino, mas a gente também precisa pensar que, se você tem planos futuros de engravidar novamente, conversar com o seu médico sobre formas de reprodução pode ser uma questão interessante também. Como eu disse, talvez a cirurgia pode ser um fator, ou talvez outros medicamentos ali que possam facilitar esse momento. Mas nada melhor do que pensar quais são os seus planos futuros e o que eles representam para você. Até mesmo o que é a tua endometriose, pois dentro da ginecologia emocional, cada característica uterina, na menstruação, na ovulação, representa fatores que são importantes de serem pensados. Até mesmo mulheres que têm muita dificuldade para engravidar, a gente precisa pensar o que representa aquele bebê para essa mulher, né? Às vezes, os problemas uterinos são consequências de questões emocionais não bem elaboradas. Talvez a endometriose também possa ser pensada com alguma questão em relação a isso. E eu volto a frisar, se você está grávida e tem endometriose, fica tranquila. É importante que você esteja com os exames em dia, com as consultas do teu pré-natal em dia, mas você pode ter uma gestação saudável e tranquila. É claro que se você tem um médico que está te orientando bem, está cuidando de você, melhor ainda. Mas se você se sente desamparada, sente que poderia ser melhor, não tenha medo de buscar um outro profissional. Isso é muito importante. Você estar bem amparada, estar segura do processo, tirar as suas dúvidas é fundamental. Tem milhões de profissionais por aí ótimos e que estão esperando por você. Então, não esquece, não se deixe para depois, porque a sua gestação ela é muito importante e a gente precisa ter ao teu lado a melhor equipe possível. E falando sobre isso, eu deixei na descrição desse vídeo um e-book que vai falar mais sobre esse preparo, tanto da gestação quanto para o parto, porque você precisa sim se preparar. E a tua construção materna, ela começa hoje, ainda na gestação. Então não esquece, tem o link aí embaixo, dá uma olhadinha, acessa, saiba mais, porque tá recheado de muito conteúdo importante para que você se fortaleça dentro da tua maternidade e tenha uma experiência gestando sem medo. Bom, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras mulheres que estão grávidas, que precisam saber dessas informações, para que a gente também construa uma rede de apoio, para que uma ajude a outra a crescer, né? A viver uma experiência materna mais leve. Então, dá um joinha também nesse vídeo, se inscreve no canal e eu espero você no outro vídeo falando um pouquinho mais sobre saúde mental no parto. Um beijo e até mais!